Vamos lá, Bernardo, a gente tem mais algumas dúvidas aqui. A Luciana, ela perguntou se a lei de remessas de lucros, ela vigora. Hoje em dia? Não. A lei de remessa de lucros ela vai ser revogada no governo Castelo Branco, que é o primeiro governo militar. Outra pergunta também da Luciana, ela pergunta se as reformas de base tiveram algum tipo de apoio da população. Aí eu acho que a gente mata aqui, né? As ligas, a CGT, esses grupos mais populares apoiaram totalmente as reformas. Eles não queriam a primeira fase do plano. A fase ortodoxa para eles não contava. Eles queriam a fase das reformas. E aí é na porrada mesmo. Vamos partir para porrada para fazer reforma. A última pergunta é: qual o principal motivo do Congresso não ter apoiado, já que a ideia era recuperar o crescimento econômico? É porque muitos setores do Congresso, nesse momento, eles veem as reformas de base com muitas reservas. Cabe lembrar, gente, a gente está falando de contexto de Guerra Fria. Qualquer medida mais à esquerda já é uma medida vista como aproximada do comunismo. Tinha gente que acusava o João Goulart de querer transformar o Brasil num cubão, numa Cuba gigante. Falava, pô, o nome do programa do cara, Plano Trienal, lembra até a União Soviética, com Plano Quinquenal. O cara tá louco, quer transformar o Brasil numa Cuba gigante e tal. A ideia era recuperar o crescimento econômico, mas para muita gente recuperar o crescimento econômico não passava por reforma agrária. Cabe lembrar que o PSD, o Partido Social Democrata, que era o partido que era a maioria no Congresso, ele era composto de latifundiários. Então não era um partido que aprovaria a reforma agrária de forma fácil. Era um partido que vai se opor a esse tipo de medida aí. Então, embora a ideia fosse recuperar o crescimento econômico, vai ter gente que acha que não tem que recuperar o crescimento econômico assim. Dividir renda, dividir terra, que história é essa? Não quero fazer isso não. Não vai querer esse tipo de mudança política no Brasil. Tudo bem? Bem? Gente, e a gente cai finalmente para os setores à direita, tá? Eu pego, por exemplo, a UDN, liderada pelo Carlos Lacerda. Eu pego, por exemplo, a ESG, a Escola Superior de Guerra. A ESG representava a elite intelectual do Exército. Ela vai ser extremamente contrária ao governo do João Goulart nesse contexto aqui. Vai ser extremamente crítica do governo Jango, sem qualquer tipo de dúvida aí nesse momento. Então tem a ESG, tem a UDN. Eu vou ter, por exemplo, os empresários contrários ao governo Jango. Vão ser fundadas até algumas entidades mesmo, organizações, institutos, para tentar minar o apoio ao governo Jango, né? Eu ressalto, por exemplo, nessa época, o IPES e o IBAD já caíram em prova de vestibular. Tanto o IPES quanto o IBAD eram organizações fundadas por empresários que contavam com a presença de políticos, de militares também, e que financiavam propaganda contra o Jango, financiavam candidatos de direita nas eleições, por exemplo. Então, tanto o IPES quanto o IBAD, IPES significa Institutos de Pesquisa e Estudos Sociais, IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Tanto IPES quanto IBAD, não precisa decorar o que significa a sigla, óbvio, né? Era importante para fazer propaganda contra o regime. E eu observo também aqui que os Estados Unidos se postam contra o governo João Goulart. Tem uma postura clara do governo norte-americano de tentar deslegitimar, tirar o apoio, tirar a força do governo João Goulart de forma muito evidente nesse contexto. Esse é o cenário da sociedade brasileira. Nesse cenário, o Jango tem que decidir se ele fica com a esquerda, pró-reforma, ou se ele fica com a direita, contra as reformas, imobilizado, perdido nesse contexto. E a escolha do Jango vai ser a escolha que vai precipitar a mais grave crise que a República sofreu, provavelmente, a crise que vai culminar com o golpe civil-militar de 64. Gente, até março de 64, o Jango não tinha decidido entre esquerda e direita. Ele era mais pró-esquerda, a gente sabe disso, mas ele não tinha manifestado apoio claro às propostas da esquerda. Essa postura ela vai acontecer no dia 13 de março de 1964, no famoso comício da Central do Brasil. Esse comício ele reuniu as principais lideranças da esquerda brasileira na época. Miguel Arraes, governador de Pernambuco, esquerdista, Brizola, do PTB, Francisco Julião, um advogado que liderava as ligas camponesas, um cara que o pessoal de São Paulo conhece muito bem, um rapaz chamado José Serra,
Na época ele liderava a UNE, hoje candidato à Prefeitura de São Paulo. Na época ele era super pró-esquerdista, hoje PSDBista, né? Mas isso acontece muito na política aí. E esse Comício Central do Brasil foi um comício das esquerdas pró-reformas. João Goulart não confirmou a participação do comício, mas de última hora ele aparece lá, às 8h30 da noite, o comício quase acabando, ele aparece no comício e anuncia o apoio à proposta das reformas de base. Que ele, presidente, encamparia a proposta das reformas, inclusive no meio da galera ali, no meio do comício mesmo, ele assina, João Goulart, presidente da República, assina o decreto de reforma agrária. Gente, o presidente da República assinou o decreto da reforma agrária, na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, antiga capital da República, no meio da população. É claro que esse episódio alerta quem? Alerta a direita. O presidente está todo com as esquerdas nesse momento, não tem que ter dúvida nisso. A direita reage. No dia 19 de março de 64, ocorre em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Senhores, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, apesar desse nome pomposo, era nada mais nada menos do que um movimento de grupos contra as reformas de base e em favor das direitas. Em especial aqui, setores da classe média paulista. Acho curioso que essa marcha termina na Catedral de São Paulo, sendo realizada uma oração pelo futuro do Brasil. Né? Muito curioso aí esse episódio, essa marcha aí, esse movimento da direita reagindo contra esse comício, reagindo contra o Comício Central do Brasil pró-reformas. São dois movimentos muito importantes, tá? O comício reúne mais de 200 mil pessoas, a marcha reúne praticamente 500 mil pessoas, então são eventos que mostram a mobilização da sociedade nesse contexto aqui, beleza? Agora, a crise final do governo Jango acontece por conta do Exército. Dois episódios vão alterar completamente a relação do Jango com os militares. O primeiro episódio vem no dia 25 de março de 64. Uma revolta de marinheiros. Um grupo de marinheiros de baixa patente se revolta no Rio de Janeiro por melhores condições de trabalho, por melhores salários. O ministro da Marinha manda prender todo mundo, né, o responsável por eles. O Jango intercede, manda anistiar os marinheiros. Ele anistia a galera de baixa patente, né, dizendo que eles não deveriam ser punidos pelos crimes. Isso leva à demissão, o ministro da Marinha se demite após esse processo, e não vai ser o último enfrentamento do Jango com a cúpula militar. No dia 30 de março de 64, vai acontecer uma reunião de sargentos no Automóvel Clube, também no Rio de Janeiro. Essa reunião de sargentos, ela vai culminar com a participação do Jango, que se manifesta em favor dessa galera aqui, se manifesta em favor dos sargentos, da PM principalmente, por melhores condições de trabalho, por melhores salários. Esses dois episódios aqui são um estopim para o Exército. Para o Exército brasileiro, ao apoiar os setores subalternos nesse contexto, ao passar por cima da hierarquia militar, o Jango estava quebrando a hierarquia. Isso aqui era quebra de hierarquia, não podia acontecer. O Jango estava desrespeitando o Exército. A gente sabe, senhores, que não é só isso, que todo o clima ideológico, político, radical do Brasil conta nesse momento. Mas a quebra de hierarquia é o grande estopim, é a grande desculpa, digamos assim, para a ocorrência do golpe civil-militar de 1964, realizada em 1º de abril de 64.